Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química em Arte e hoje no Sarau Química em Arte nós vamos falar de cultura, de música e também de atuação comunitária com o professor Joaquim da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Laranjeiras do Sul. Seja muito bem-vindo, professor Joaquim. Olá, professor Martinho, e todos que verão este sarau. Na verdade, eu primeiro quero agradecer a oportunidade, de poder compartilhar um pouco da minha experiência enquanto professor, enquanto amante da cultura, enquanto um trabalhador e apaixonado pela educação e pelo ensino superior brasileiro, E também queria, de antemão, parabenizar a iniciativa dos responsáveis por este importante projeto, porque, na verdade, eu tenho acompanhado algumas outras edições, deste projeto e, na verdade, assim, eu vejo que é uma oportunidade para a gente reconstituir também a nossa história de vida, fazer também um registro da memória, então, de todas essas pessoas que passaram pelo sarau, e, de certa forma, também uma oportunidade, de a gente poder compartilhar um pouco, aquilo que a gente desenvolveu, na nossa carreira enquanto cidadão, enquanto um profissional e também enquanto um trabalhador que, de certa forma, busca, sempre trazer algumas contribuições para a sociedade na tentativa, de construir uma sociedade melhor. Então, assim, este projeto, Martinho, eu gostei muito desde o momento em que eu comecei a acompanhar as demais entrevistas, porque, na verdade, é um registro, da memória, é uma espécie de memória que, na verdade, fica, registrado para todos, que, na verdade, aqui tiveram a oportunidade de compartilhar suas experiências e também, por que não dizer, a sua vida, Nós que agradecemos muito, então, professor Joaquim, por sua disponibilidade em estar aqui hoje para compartilhar exatamente a sua historicidade, que é uma história de vida repleta de cultura, de luta e de constituição enquanto formador, educador e protagonista da Universidade Federal da Fronteira Sul, na região de Laranjeiras do Sul.
Então fica aqui a nossa gratidão já desde o início. Professor Joaquim, a sua história de vida, em termos de cultura, é riquíssima. Você passou um bom tempo de sua vida estudando e também compartilhando conhecimento na área de cultura. Você poderia contar um pouco dessa sua história enquanto estudioso da música? Então, Martinho, sou aqui natural, né, de Porto Barreiro, né? Na época ainda não existia o município, né, do ponto de vista do reconhecimento jurisdicional, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, eu sou natural do Laranjeiro do Sul, mas nasci, né, no território que hoje é Porto Barreiro. E, na verdade, como a minha origem, né, é campesina, a minha família, em linhas gerais, sempre teve, né, este hábito do cultivo, fundamentalmente a questão da música, né? Então, veja, eu sou o 11º filho, né, do pai e mãe, né? E, na verdade, os meus irmãos mais velhos, né, sempre tiveram a inclinação, né, no caso, para, primeiro, né, a cultura de ouvir boas músicas, né? Então, a cultura de comprar o toca-disco, fazer coleções de discos, né, ainda, né, na época, o disco de vinil, né? E também o interesse por algum tipo de instrumento musical. Então, na verdade, eu nasci nesse meio. Na verdade, nós somos em 10 irmãos vivos, né? No caso, irmãos e irmãs, e a maioria, né, dos irmãos tocam alguma coisa, né? Tocam, cantam, etc. Então, na verdade, este foi um ambiente em que eu nasci, né? Como eu sou o caçula da casa, né? Eu acabei recebendo, obviamente, esta influência, né? E aí, na verdade, para estudar, né? Eu fiz, digamos assim, os meus anos iniciais, né? Na própria comunidade, né? E depois eu fui cursar o ensino médio na cidade de Piracicaba, em São Paulo. E nesse momento eu tive a oportunidade, né, de, paralelamente ao ensino médio, eu pude estudar um pouco, né, de música. Eu tive a oportunidade de se matricular numa escola de música lá em Piracicaba, né, e aí eu estudei, né, por durante 3 anos, fundamentalmente o teclado, né, alguma coisa do acordeon, né, e na verdade eu tive essa oportunidade de compreender um pouco mais a música do ponto de vista teórico, né, científico, vamos dizer assim, né, que tive a oportunidade de estudar teoria musical, inclusive. Né? E em Piracicaba, na verdade, a gente tinha também alguns projetos e também atuava, por exemplo, nas bases sociais, fundamentalmente com trabalho assim de poder, digamos assim, compartilhar aquilo que a gente buscava na escola, né, fundamentalmente a questão do ensino, da educação geral, mas nós atuávamos, por exemplo, em alguns bairros, né, pobres, com projetos, né, que tinha 3 dimensões: a dimensão esportiva, a dimensão artística, né, e a dimensão escolar, né? Então eu acabei atuando nesse projeto durante o tempo que eu estive em Piracicaba, né, durante o ensino médio, também compartilhando, né, daquilo que eu aprendia tanto no ensino médio quanto na escola de música, né, nesse projeto que era conhecido como Clubim, né, que era um clube de infância que era, na verdade, destinada às crianças e adolescentes, né, com vulnerabilidade social. Né? Então, na verdade, foi uma experiência muito interessante, que era um trabalho de base, né, de transformação mesmo, na busca de transformação da realidade daquelas crianças e adolescentes, né? Inclusive, nesse projeto, nós tínhamos, por exemplo, uma parceria, no caso, com a General Motors, lá de Piracicaba, que nos fazia, por exemplo, doação de materiais recicláveis, né? Então, nós, assim, um grupo de jovens, a cada 15 dias, né, nós íamos até a General Motors, coletava aqueles materiais recicláveis, vendia para ter o subsídio econômico para poder custear essas atividades, comprar material, matéria-prima para o desenvolvimento da questão da arte, né, do esporte e assim por diante. Então, foi uma experiência muito interessante que enriqueceu muito, né, a minha vida do ponto de vista
enquanto formação humana, vamos dizer assim, né? E também, nesse mesmo período, né, eu estudava numa escola pública em Piracicaba, mas uma escola pública assim que tinha uma certa história, né, que é um colégio que inclusive é patrimônio, patrimônio tombado, né, do estado de São Paulo, Colégio Sul de Minuci, em Piracicaba, e na verdade lá eu tive a oportunidade também de atuar, por exemplo, no coral, né, tínhamos lá ainda, né, quando as escolas ainda desenvolviam paralelamente ou, né, além, né, do ensino científico, né, no caso, da educação geral, nós tínhamos também uma parte, né, do tempo com as atividades culturais, né? E eu atuei, então, na verdade, participando, né, do coral da escola, o que foi também uma experiência bastante interessante, porque a gente acaba, né, aprendendo algumas técnicas, né, de canto e assim por diante. E de lá, na verdade, né, eu acabei, então, prestando vestibular para filosofia, aí já em Curitiba, né, então, eu vim de Piracicaba para Curitiba e cursei filosofia, onde foi, por exemplo, o momento, né, da minha vida que eu pude aí, na verdade, também em trabalhos de base, né, e aí, na verdade, a gente atuava em comunidades também com digamos assim, situações econômicas bastante complicadas, vamos dizer assim, né? A gente auxiliou, inclusive, e participou assiduamente, assim, fazendo trabalho de base com os movimentos, né, que buscavam moradia na região ali de Pinhais, Piraquara e aquela região metropolitana de Curitiba. E foi também um momento onde, com este conhecimento que eu tive, né, de teoria musical, e também aprender um pouco algum instrumento, né, eu acabei, então, desenvolvendo atividades, né, de trabalhar, por exemplo, para jovens iniciantes, né, teoria musical, né, e ensinava o instrumento que eu basicamente aprendi a tocar, né, que é o acordeon e o teclado também. Então, na verdade, eu também desenvolvia estas atividades, né, em Curitiba, ministrando, né, algumas aulas, né, de teoria musical, fazendo esta introdução, né, da juventude, dos adolescentes, também nesse mundo, no universo da cultura e da música, né, além de, obviamente, cursar, né, a filosofia, que era, digamos assim, a grande iluminadora, né, destas expectativas, né, que a gente tinha, e também, além disto, participava de grupo de capoeira, né, também fui, inclusive, batizado, né, em grupos de capoeira, né, acabei, digamos assim, tendo uma certa experiência também na dança da capoeira, e aí, obviamente, eu terminei o curso de filosofia, né? E depois parti para a busca, né, do mundo do trabalho, né, vamos dizer assim, né? E aí eu acabei passando, né, em concurso público, né, no estado do Paraná, né, por onde atuei por mais de 7 anos, né, na educação básica, né? Dei aula no Colégio Estadual do Paraná, lá em Curitiba, né? E também lá no Colégio Estadual do Paraná, é um dos colégios assim que é uma referência, né, quando se fala da educação pública, e tem um dos pilares assim muito interessantes a questão da cultura, né? É um colégio inclusive que tem lá a escolinha que nós chamávamos, né, a escolinha de artes, né? Então são várias assim as ações, né, que eu acabei também desenvolvendo em Curitiba. Na verdade, no Colégio Estadual do Paraná eu não atuava, né, na escolinha de arte, né? Eu era professor de filosofia, mas eu acabei, digamos assim, vivenciando também este momento e, na medida do possível, a gente trocava algumas ideias, né, com os professores que atuavam especificamente no ensino das artes, de modo geral, do Colégio Estadual do Paraná. É uma memória realmente riquíssima, pelo fato de você compartilhar o conhecimento, aprimorar seu conhecimento, mas não necessariamente para melhorar a sua execução enquanto músico, mas com o objetivo também de oportunizar outras pessoas a ter o acesso que você teve e a oportunidade também.
Realmente um trabalho maravilhoso que você desenvolveu ao longo de sua jornada. Mas também, Joaquim, após a sua trajetória Piracicaba, Curitiba, você acabou compartilhando ainda mais suas experiências e projetando no campo da política, eu diria no campo da gestão pública, no município de Porto Barreiro. Você poderia compartilhar essa sua experiência enquanto gestor na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Porto Barreiro? Então, Martinho, inclusive, né, tu mencionaste ali antes da intencionalidade, né, de compartilhar o conhecimento que eu fui adquirindo, né, no mundo das artes, né. Obviamente que eu nunca, assim, executei, digamos assim, a questão da música, da teoria, né, no caso, do ponto de vista profissional, né, até a gente chegou a participar de alguns festivais, assim, que a gente se reunia com jovens, né, no caso, e também algumas apresentações, né, quando estava em Piracicaba mesmo, né, estudando, então a escola fazia apresentações, então a gente, enquanto aluno da escola, executava alguma peça e assim por diante. Quando eu estava em Curitiba, ainda concursado no estado do Paraná, né, como professor de filosofia e história, inclusive, né, então eu fui convidado, né, para ocupar, né, uma vaga, né, no caso, um cargo de secretário de Educação, Cultura e Esportes, né, que é uma pasta única. Um município pequeno normalmente é assim, né. Então eu acabei vindo, né, de Curitiba para Porto Barreiro, né, a convite do prefeito da época, o professor João Costa. Eu vim, inclusive, cedido, com disposição funcional, como dizem, né, cedido, então, pelo governador, né, que eu era funcionário da Secretaria de Estado da Educação, né, para o município. E, na verdade, assim, dentre várias questões, assim, foi uma experiência muito importante, porque nós tivemos, digamos assim, talvez, assim, no momento da região, um momento bastante pertinente do ponto de vista das grandes pautas, né, das políticas públicas. Eu acho que teve digamos assim, um espírito daquele tempo que foi muito interessante, né, que nos vários setores da administração pública, mas fundamentalmente na questão da educação e da cultura, se pensou muito esses dois pilares, né, da gestão pública e também da sociedade de um modo geral, articulado com a questão do desenvolvimento. Então, por exemplo, no município de Porto Barreiro, nós desenvolvemos uma série de programas, né, e de ações que, na verdade, fazíamos, então, a articulação da produção e reprodução da vida com a questão, por exemplo, da cultura, ou seja, a cultura ela estaria articulada e no mesmo patamar, né, vamos dizer assim, da ciência, né, da tecnologia e do mundo da produção. Né? Então, na verdade, assim, foi uma experiência bastante exitosa, vamos dizer assim, né? Até, inclusive, nós entendíamos, né, que a cultura ela deveria ser, digamos assim, um dos pilares, né, do processo e da proposta de desenvolvimento, tanto econômico quanto social, que nós propunhamos, né, enquanto gestores públicos, né, e aí, na verdade, as ações eram todas articuladas, né. É claro que, obviamente, que essas ações, elas também tinham, né, ações, digamos assim, específicas, né, então a gente desenvolveu vários projetos, vamos dizer assim, né? Nós tínhamos um projeto que nós denominamos de Comunidade, Família e Educação, né? Que era onde nós articulávamos, né? Basicamente todas as dimensões e também a gente desenvolveu uma estratégia, né? De diálogo com a comunidade, com a sociedade porto-barreirense, né? No caso, para eles participarem, né? Tanto da vida da sociedade como da vida, no caso, da administração pública. Né? Então, nós tínhamos nesse projeto uma metodologia, por exemplo, que nós íamos para as comunidades, né, para as bases, e lá nós fazíamos discussão, né, de desenvolvimento,
do trabalho, da cultura, era um dos eixos, né, do lazer, né, e, obviamente, de algumas outras questões que apareciam, às vezes, nas especificidades, né. Então, na verdade, a cultura, para nós, estava articulada com a reprodução da existência. Ela não é, digamos assim, ela nunca figurou, do ponto de vista estratégico, vamos dizer assim, como um momento apenas de entretenimento. Para nós, a cultura, ela está no mesmo patamar, né, da ciência e da tecnologia. Então, na verdade, nós pensamos uma estratégia desta forma. Então, nós fazíamos essa discussão e com a comunidade, né, articulando esses eixos, e a comunidade, então, é que definia, digamos assim, inclusive juntamente com o orçamento participativo, né, que foi desenvolvido também no município, definia as grandes pautas para a administração pública desenvolver. E aí, obviamente, articulando, né, a questão, por exemplo, do que era responsável estrita, né, do poder público, o que a comunidade poderia contribuir do ponto de vista geral e, obviamente, qual era, digamos assim, as iniciativas que se buscava, né, para as outras esferas, né. Então, nós desenvolvemos vários programas, né. Então, tinha esse programa que era uma espécie de guarda-chuva, né, que é o projeto Comunidade, Família e Educação, e aí nós discutimos, inclusive, com a comunidade, com as diferentes gerações, né, desde a criança até o idoso, né, então, na verdade, inclusive tinha metodologia para isso, né, para a gente acolher, digamos assim, os anseios de cada uma, né, das faixas etárias, aquilo que era específico, né, além daquilo que era geral, né, e obviamente que a gente cultivava, né, em cada encontro desses a gente também, no final, a gente fazia uma espécie de momento cultural, né, e aí a gente desenvolveu também, por exemplo, ações de cinema nas comunidades, né, onde a equipe da gestão ia para as comunidades para passar filmes, discutir com a comunidade, etc. e tal. Normalmente, né, esse cunho educativo, né, do cinema. Nós tínhamos também, por exemplo, os festivais de músicas, né, que a gente fazia as classificatórias, que nós chamávamos, né, em cada comunidade, para depois fazer uma final geral, né, no município e assim por diante. Então, foram várias ações que a gente acabou desenvolvendo e, sem sombra de dúvidas, assim, foi um momento em que teve uma articulação muito estreita entre gestão pública e as bases sociais, como nós dizíamos. E também, Martinho, na verdade foi um momento assim bastante pertinente para a região, né? Porque assim teve um espírito do tempo que nós, enquanto secretários, né, principalmente de Educação e Cultura, nunca pensamos apenas o município, né? Tinha um conjunto de secretários assim que estava interessado em discutir a região, né? Então foi nesse momento, por exemplo, né, Porto Barreiro, Candói, Laranjeiras, Rio Bonito, Iguaçu, Nova Laranjeiras e os outros, né, que compõem o território Cantuquira-Iguaçu, que a gente desenvolveu uma série, né, de atividades culturais, né, principalmente, né, por exemplo, o festival regional, as mostras culturais que nós desenvolvíamos, também os concertos de bandas, né, foi um momento assim que ganhou uma certa notoriedade, né, inclusive assim, eu posso até citar aqui algumas figuras, né, que hoje se fazem presentes aí discutindo cultura, por exemplo, Maestro Matias, né, que era o coordenador de cultura lá do município de Goiôxim na época, né, o Clemente de Candói, quando o Vitor de Moraes, que hoje é nosso professor, era secretário de Educação da época, e vários outros, né, a Kelly Pontes aqui de Laranjeiras. Então, assim, foi um momento em que a 7ª Regional de Cultura, né, também como uma das organizações da Secretaria de Estado da Cultura, teve, assim, uma força muito grande aqui na região. Então, isto foi, digamos assim, um momento muito interessante, né? Eu fiquei na gestão praticamente 6 anos, né? Eu iniciei a gestão em 2005, quase 6 anos, né? E saí em 2010 para assumir aí, no caso, o concurso na Universidade Federal da Fronteira Sul.
Na gestão pública, Joaquim, você fez o que realmente é modelo para os demais gestores, que é mobilizar os demais gestores, trabalhar em conjunto com a comunidade, fazer ações que realmente atingem as populações mais à margem nas ações em esporte, em música. Com certeza ficou na história do município e região. Mas você também tem uma participação muito importante, Joaquim, que é na discussão sobre a implantação da universidade na Cantu Quiriguaçu. Você pode contar um pouco para nós dessa sua historicidade enquanto membro da comunidade externa da universidade, também enquanto gestor no município de Porto Barreiro e participante dos movimentos sociais? Quando eu me apresento, às vezes, para as turmas que eu vou ministrar aulas, em cada início do semestre, que ainda não me conhece, eu sempre menciono, né, que a Universidade Federal da Fronteira Sul, ela existe para mim antes dela existir, justamente por essas questões aí que tu traz, né? Então, na verdade, assim, veja, eu creio que a gestão pública, ela, ela obviamente tem uma grande quantidade de desafios, né? Mas ela também é uma imensa oportunidade. Então, na verdade, assim, como eu mencionei, né, anteriormente, a nossa atuação naquele momento foi muito também de pensar na região. Então, a gente teve desenvolvimento, por exemplo, de projetos de educação, né, aqui na região, que inclusive incluiu 11 municípios, né, que foi uma discussão iniciada e puxada por Porto Barreiro, Rio Bonito, Iguaçu e Candói, principalmente, e Laranjeiras do Sul, naquele momento, e outros municípios da Cantu vieram, que foi o projeto Saberes da Terra, que foi um projeto piloto, né, que o MEC desenvolveu, na verdade, 11 experiências no país, né? E aí, na verdade, uma dessas 11 experiências foi aqui por uma proposição nossa, e que depois virou um programa em escala nacional, que mais tarde se tornou, inclusive, o ProEja Campo, né? Que era, na verdade, era o projeto Saberes da Terra, né? Pro Jovem Campo, depois também teve o ProEja Campo, né? Então, assim, que foi, digamos assim, um laboratório aqui na nossa região, né, para este projeto, né? Também tivemos parceria com a Universidade Federal do Paraná, né, na área da educação e que, na verdade, incorporou, por exemplo, várias ações aqui com um conjunto de prefeituras da formação de professores das redes municipais, né? Então, veja, por que eu estou dizendo isso, né? Porque, na verdade, isto demonstra um pouco, né, das estratégias que se tinha naquele momento, das questões que se entendia como fundamentais, né, para o desenvolvimento da região. E é nesse contexto, obviamente, que a região aqui se insere, né, na discussão da Universidade Federal da Fronteira Sul. Vale a pena lembrar, Martim, né, que antes, né, da nossa região aqui entrar na discussão do movimento para a universidade pela Federal da Fronteira Sul, né, que nós nem sabíamos que ia ser esse nome, né, mas era pela nossa federal, né, nós tínhamos já uma discussão, né, principalmente envolvendo aí 5 municípios, né, Nova Laranjeiras, Porto Barreiro, Laranjeiras do Sul, Rio Bonito e Candói, né, que era tentar pensar, digamos assim, em estratégias para o desenvolvimento do ensino superior aqui na região, que era muito, muito frágil, né? Nós tínhamos, de um lado, a Unicentro, né, lá em Guarapuava, né, 110 quilômetros, do outro lado, a Unioeste, aqui em Cascavel, né, 128 quilômetros, mais ou menos, e aqui, na verdade, nós não tínhamos, né? Então, teve o início de uma discussão de uma universidade popular, que nós chamávamos, né? Até, inclusive, eu fiz viagens a São Paulo para dialogar com algumas pessoas que estavam ajudando a conceber isso e tal, eu e mais alguns outros secretários, né? Que, na verdade, a intenção naquele momento era que as prefeituras, né, desses 5 municípios, pudessem pensar numa estratégia, né, e aí, quem sabe, subsidiar, né, talvez até
a formulação de uma proposta de ensino superior para a região, uma espécie de, sei lá, a gente poderia usar um conceito assim, um consórcio, vamos dizer assim, né? Não é o conceito mais adequado, né? Mas já era uma intencionalidade. E foi nesse momento, né, em 2005, 2006, que, na verdade, aparece essa oportunidade da entrada, então, na discussão, né, junto com os demais estados, né, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, da luta por uma universidade federal nesta grande região da fronteira sul, né, que nós chamávamos, né. E aí, na verdade, Martim, acho que é importante destacar que na gestão pública, né, é muito importante a gente ocupar esses espaços pensando na estratégia e no bem do povo, né? Porque, veja, foi o fato de eu estar na Secretaria de Educação, né, tendo a possibilidade, inclusive, né, e a prerrogativa de tomar algumas decisões, né, do ponto de vista de gestão e administrativo, né, que nós pudemos, enquanto prefeitura, né, não foi só a prefeitura de Porto Barreiro, mas as outras também, mas fundamentalmente Porto Barreiro, de apoiar, né, além das discussões, também com apoio logístico, né, porque todos sabem, né, que grande parte dos debates que ocorreram da Universidade Federal da Fronteira Sul, no movimento para a universidade, né, em 2005, 2006, 2007, 2008, né, até 2009, ocorriam normalmente em Santa Catarina, né, porque daí o pessoal do Rio Grande do Sul vinha e nós íamos daqui para lá. Então, foram inúmeras viagens, né, discutindo desde elementos teóricos, né, desde elementos teóricos para pensar uma estratégia de uma universidade popular, né, mais engajada com as bases sociais, até discussões de elementos de forma, né, de como que seria, então, esta universidade. Então, eu fui, né, infinitas vezes não, né, mas, digamos assim, muitas vezes a Santa Catarina, fui em vários debates, né, e aqui na região, na verdade, assim, eu acabei sendo um coadjuvante, vamos dizer assim, né? Eu sempre gosto de valorizar a memória, né? E, digamos assim, considerar aqueles imprescindíveis, né? Que são pessoas estratégicas, né? Nessas grandes empreitadas, né? Então, eu não posso deixar aqui de lembrar, por exemplo, o nome, né? Do prefeito João Costa, na época de Porto Barreiro, né? Como uma liderança política, e também do Elemar Sesimbra, né, vamos dizer assim, que hoje é professor da Universidade Federal, né, que, na verdade, tinha esse pé nos movimentos sociais, né. Então, na verdade, assim, eu sempre digo, a liderança, tanto política quanto da articulação dos movimentos sociais, foi basicamente, assim, muito bem conduzida por essas duas pessoas. Obviamente que teve outras lideranças políticas, e aí uma soma, né, de pessoas que na verdade foram, digamos assim, imprescindíveis também, né? Organizações, né? No caso, movimentos de modo geral, movimentos sociais de modo geral, sindicatos, né? Desde os professores até o sindicato rural, igrejas, né? Que foi assim um movimento muito bonito, né? Um movimento para a universidade, né? Uma articulação assim que tinha discussão dessa estratégia maior, né? E que foi, obviamente, sempre bem liderado por essas duas pessoas, mas também tinha isso, se somou outros prefeitos, obviamente, da região, né, de Rio Bonito e Iguaçu, de Nova Laranjeiras, aqui mesmo Laranjeiras, na época, Roberto Silva e tal, né, mas é importante ter... Então, na verdade, eu sempre estive, né, ali, eu sempre digo assim, né, modestamente, eu fui coadjuvante, né, vamos dizer assim, porque eu pude contribuir em diferentes frentes, né, nessa discussão, discutindo, às vezes teoricamente, discutindo, às vezes politicamente, né, e também dando, inclusive, o apoio de logística, porque às vezes a gente, né, colocava carros, né, a gente colocava transporte para levar as pessoas a discutir, por exemplo, a universidade em Chapecó, por exemplo, né, foram várias vezes, né, a gente colocar transporte à disposição, que é, na verdade, um fator, né, que o gestor público tem a prerrogativa de tomar decisão
e que em alguns momentos elas são fundamentais, né? Porque a gente sabe, né, da pertinência que teve a mobilização aqui em Laranjeiras e região, né, para a garantia, né, do campus aqui em Laranjeiras do Sul, né, porque tinha outras regiões do Paraná também pleiteando esse campus, né, e na verdade assim a maneira com que foi conduzido aqui a mobilização, as discussões, né, tanto teórica quanto estratégias políticas, né, é que definiram, né, digamos assim, a, a vinda, né, do campus para Laranjeiras do Sul. É importante também destacar, né, paralelamente a isto, né, eu estava, na época, terminando meu mestrado, né, e aí eu terminei o mestrado e teve o primeiro concurso, né, em 2009, né. Então, em 2009, eu prestei o concurso, nas várias etapas, né, que nós tivemos ali, né, prova escrita, prova objetiva, né, títulos, didática e assim por diante, né, e aí eu acabei sendo chamado, né, no caso, para o cargo, né, de docente aqui no campus em 2010, né. Então, eu, na verdade, desde o momento em que as atividades ali acadêmicas iniciaram, né, eu estava acompanhando. Nos primeiros meses ali, né, de março até junho, como membro da comunidade externa, porque eu não tinha sido chamado ainda, e a partir de junho, julho ali, de 2010, como membro da comunidade interna, daí, né, como docente, daí, né, que eu assumi o concurso. E aí, obviamente, que a construção da UFFS, né, muitas mãos, né, muitos colaboradores, né, servidores e tal, mas eu posso dizer que eu estou desde o início, né, nesta construção que é única, vamos dizer assim, né, muito bonita, inclusive, do ponto de vista da articulação, com todas as dificuldades que nós tivemos, né, nos primeiros momentos, né, mas também, assim, é regado de muita vontade, né, dos servidores, né, da comunidade regional, né, eu lembro da primeira CUEP, por exemplo, né, da primeira conferência, né, de ensino, pesquisa e extensão, que teve uma participação muito interessante, né, da comunidade regional, que foi fundamental porque foi ali que foi se definindo várias questões, né, que vão sendo incorporadas aos poucos, né, tanto na forma quanto na questão político-acadêmica, vamos dizer assim, da nossa federal, né? Como nós chamávamos na época antes dela existir, a nossa federal. Uma alegria imensa, Joaquim, você poder compartilhar essa história de vida com a universidade, desde a sua concepção e a implantação da universidade, e ser também um dos primeiros professores a atuar no campus Laranjeiras do Sul. Aqui já fica a nossa gratidão do Sarau Química em Arte por ter enfrentado esta grande luta e ter conseguido chegar a ser nosso colega aqui na Universidade Federal, que com certeza todos que estão nos assistindo hoje estão tendo a imensa alegria de conhecer um dos coadjuvantes da inserção da Universidade Federal da Fronteira Sul nesta mesorregião. Agora, em relação à música, como que você relaciona a música com a sua vida acadêmica? Então, Martinho, em relação à música, né, como eu mencionei lá no início, né, a nossa família, de modo geral, né, vou falar primeiro da família, né, é muito musical, vamos dizer assim, né, é onde a gente exercita, por vezes, né, em algum momento, o toque do instrumento, né, a música de modo geral, né. Agora, em tempos de pandemia, não, né, porque estamos todos em isolamento, né, vamos dizer assim, então a gente se encontra pouco. Mas a minha família, né, como eu mencionei, eu sou o caçula de casa, né, então grande parte dos outros irmãos, né, tocam acordeon, tocam violão, né, inclusive, né, eu esqueci aqui de uma memória fundamental, vou relatar agora, né, a grande influência, acho que desse espírito, assim, né, da música na nossa família,
eu não tenho dúvidas, ela vem de nossa mãe, né? Porque, assim, veja, uma camponesa, né, que vivia, né, no campo, digamos assim, uma pessoa praticamente analfabeta, né, do ponto de vista da escolarização, né, não analfabeta do ponto de vista de enxergar a vida. Sempre relembro, né, no caso, tanto a minha mãe como meu pai, como pessoas, assim, do ponto de vista, assim, camponês, souberam cultivar, além, eu sempre digo, né, souberam cultivar além da terra e de bons alimentos, né, conseguiram cultivar também muitos valores assim fundamentais. Meu pai, por exemplo, foi assim um exemplo para nós dessa luta, né, por direitos, né, porque ele nos espelhou, vamos dizer assim, né, que nos trouxe um alento para a luta por direitos sociais, porque ele lutou, por exemplo, por escola, né. Eu esqueci de registrar isso, inclusive lá no início, né, mas a minha primeira escola dos anos iniciais, né, que na verdade eu fiz lá o primeiro aninho, o segundo, o terceiro, né, até a quarta série, na verdade não é uma escola, não foi uma escola, ela foi uma sala, num primeiro momento de um vizinho nosso, e num segundo momento na própria casa de meu pai, né, que meu pai cedeu, né, digamos assim, uma parte da nossa casinha modesta para que ali fosse acolhida, né, as crianças da comunidade para estudar, né? E aí, obviamente, que eu lembro, né, do meu pai levantando de madrugada, lá no campo não tinha transporte que passava próximo da casa, né? Então andava lá seus 5, 6 quilômetros para chegar num ponto de ônibus, para pegar o ônibus que vinha de manhãzinha para Laranjeiras e voltava à noite, né, à noitinha, para pressionar, por exemplo, o prefeito, né, de Laranjeiras do Sul, na época, né, que Porto Barreiro ainda não era emancipado, para construir uma escola, né, lá na comunidade. Então foi criada uma escolinha juridicamente, né, que era onde, na verdade, nós estudamos a primeira, segunda, terceira e parte da quarta série, né, que eu estudei, né. Então, assim, que foi em sala de casa, assim, né, casas simples, né, que eram nossas casas, né, e, na verdade, não tinha carteira, eram grandes bancos, assim, que os próprios pais faziam e tal, né. Então, foi criado lá a escolinha Linha Gonçalves, né. E quando eu estava terminando a quarta série, é que foi construída a escolinha, né, do campo, multisseriado, né. Então, eu estudei de maio a dezembro naquela escolinha. Muito bem. E a minha mãe, por exemplo, do ponto de vista da música, ela, veja bem, uma camponesa daquela época, ela tinha várias noções, assim, como de autodidata, né? Foi uma autodidata, assim, ela tocava, assim, tinha várias noções de cavaquinho. Então, meu pai comprou um cavaquinho lá, uma época, né, para um dos filhos, e ela, na verdade, pegou algumas noções, né? Talvez a única. Tem um dos meus irmãos, assim, que tem uma noção básica de cavaquinho, né? Mas ela talvez tenha sido a que mais, assim, evoluiu, né, do ponto de vista, assim, aprendeu sozinha, né, você imagina. Na época em que, por exemplo, às vezes o pai e a mãe, né, a criançada saía uma ou duas vezes por ano para a cidade, né, como é que você ia ter qualquer elemento, né, teórico, né, então, assim, e aí ela incentivava muitos filhos nisso. Muito bem. Agora, na tua pergunta, né? Como é que eu faço essa relação com a vida acadêmica? Veja, eu, academicamente, eu até que faço poucas relações do ponto de vista prático, né? Eu, na verdade, sou um curioso da música, né? Por exemplo, eu tenho hábitos que me fizeram, assim, talvez, eu, pelo menos, aprender a apreciar aquilo que eu entendo que é o melhor da música, né? Que é o essencial. Por exemplo, eu tenho uma coleção de CDs aqui que vai da música raiz, né? Aquela mais caipira, à música clássica, né? Então, por exemplo, eu aprendi, digamos assim, até pelos elementos teóricos que eu fui buscando de teoria musical mesmo, né? Eu aprendi, por exemplo, a apreciar a bela música clássica e complexa, né? Música clássica. Então, eu ouço
Mozart, eu ouço Beethoven, eu gosto muito de Chopin, né? E a maioria, né, desses grandes autores, né? Johann Sebastian Bach, né? Tenho também CDs, né, para mim ouvir. E tenho o hábito, inclusive, né, de tirar pelo menos uma ou 2 horas, né, por semana para ouvir esse tipo de música, né? Então, isso no doutorado, eu fiz muito isso, né? Até inclusive na minha tese de doutorado, e eu até coloco lá, né, na minha tese, uma espécie de agradecimento, né, a esses grandes autores, né? Cito lá Mozart, cito Chopin, né? Próprio Beethoven, né? Por, digamos assim, me proporcionarem, às vezes, né, alguns momentos assim de me aquietar o espírito, né, dentro daquela ansiedade da produção dura, né, de uma tese de doutorado, né. Então, tá lá registrado, né. Além de que eu gosto muito, por exemplo, do fado português, né. Então, eu ouço muito fado português, né. Acho muito interessante a guitarra portuguesa, né. É um instrumento assim muito legal, né. Então, assim, e aí, obviamente, que eu acho que o mundo da música, Martin, para mim, né, ela é aquilo que cadencia o espírito, né, da formação humana, né, que cadencia o espírito da formação humana. E isso, obviamente, que eu levo, né, para minha vida de docente, né, inclusive talvez trazendo grande parte do estímulo, grande parte assim das questões fundamentais, vamos dizer assim, do meu modo de ser enquanto professor, né, da relação didático-pedagógica, mas fundamentalmente da relação humana entre professor e acadêmico e assim por diante, né? Essa relação mais humanizadora, né, não instrumental, né, vamos dizer assim. É uma das questões assim que fica subentendido, vamos dizer, né, daquilo que os frankfurtianos, né, falam, né, da importância da razão comunicativa, né, ser mais aflorada, mais desenvolvida do que a razão apenas instrumental, né, que é muito forte, né, no mundo acadêmico. Então, são essas questões. E aí, obviamente, que eu acabei contribuindo em alguns projetos, né, inclusive um coordenado pelo próprio Martim, né, onde eu trabalhei, né, teoria musical para alguns acadêmicos e não acadêmicos, né, aqui em Laranjeiras, no período, né, que na verdade assim foi bem interessante. Além de vez em quando, né, fazer algumas apresentações aleatórias, né, na universidade, né, de música, porque na verdade assim eu do ponto de vista de execução do instrumento, né, eu acabei assim há muito tempo deixando de lado. Né? Então, de vez em quando eu pego. Tanto é que é, assim talvez nesses últimos 6 meses, né, eu tenha pego assim muito pouco, né, o instrumento para tocar, né? E quando a gente pega é mais para aquele momento assim de apenas relaxar, né? Não é uma questão de você pegar ali uma partitura ou, digamos assim, uma música e tentar agora eu vou executar, vou aprender, etc. Né? Eu não tenho colocado esta racionalidade à disposição neste momento, até pela carga pesada, né? Carga horária de trabalho que nós temos, né? Em ambiente de universidade, né? Mas ela está latente, né? A música, ela tem essa relação, no meu modo de entender, né, com a vida acadêmica, que é mais de suicídio do ponto de vista, assim, de um estímulo, né, de uma relação mais humanizadora, vamos dizer assim. Né? A música sempre trazendo bons ares em todos os espaços onde ela está, desde o seu doutorado até em sala de aula. Agora, você, após ser professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, você acabou ingressando no doutorado no Rio de Janeiro e foi orientado pelo Gaudêncio Frigoto. Você poderia contar um pouco dessa sua experiência acadêmica no Rio de Janeiro? Então, Martinho, na verdade, assim, a minha formação acadêmica, né, como eu mencionei, eu acabei vindo para Curitiba, de Piracicaba, né, no caso de Porto Barreira, Piracicaba, né, e de Piracicaba a Curitiba para fazer filosofia, né, conforme eu falei. Aí eu fiz especialização em filosofia, inclusive na área
de ética, né? Então, eu fiz filosofia na PUC, Paraná, né? E fiz também uma especialização em filosofia na área de ética pela PUC. Depois, eu fiz uma especialização também em educação pela Universidade Federal do Paraná. Fiz meu mestrado em educação pela Universidade Federal do Paraná. E também eu tenho um curso superior em tecnologia e gestão pública, né? Pelo Instituto Federal do Paraná. E o meu doutorado daí na área de políticas públicas, né, e formação humana, é um doutorado interdisciplinar, vamos dizer assim, ou multidisciplinar, né, lá na UERJ, né, na URJ, né, mas está consagrado, né, como UERJ, né, e na verdade lá eu fui orientado, né, pelo professor Dr. Gaudêncio Frigoto, né, que, na verdade, além dele ser uma referência, né, do ponto de vista da educação no Brasil, né, a gente sabe da importância dele, né, quando se fala em educação, né, nas suas diferentes dimensões, né. Então, o Gaudêncio Frigoto é uma das principais referências, né, assim como outros, né, Dermerval Saviani e outros, né. E eu tive esta oportunidade, né. Na verdade, assim, em linhas gerais, né, o que vivi, né, no Rio de Janeiro? Obviamente que é uma experiência única, né, estar lá numa das universidades, assim, bastante renomadas, né, o doutorado lá, assim, uma nota muito boa, né, na verdade, assim, o Gaudêncio Frigoto é uma pessoa que, inclusive, eu estou agora publicando, né, meu livro vai sair logo, né, que é resultado da tese, né, de doutorado, né, que eu discuto, inclusive, uma das grandes pautas, né, principalmente dos movimentos sociais do campo, mas eu digo assim que é uma grande pauta da humanidade, que é a questão da soberania alimentar, né. Então eu discuto isso e o Gaudêncio me orientou e foi muito importante assim as contribuições que ele deu, né. E está sendo publicado meu livro, daqui a uns dias sai, pela editora da UERJ, né, do Laboratório de Políticas Públicas, inclusive, da UERJ, né? Eu dedico este livro ao Gaudêncio Frigoto. E coloco assim que, na verdade, assim, foi com quem eu aprendi muitas lições de humanidade. Porque ele não é só um grande intelectual. Ele é uma grande pessoa humana, né? Porque, assim, até fica meio contraditório alguém pode dizer, tá, pessoa é humana, né? Na verdade, assim, eu acho que quando a gente fala, assim, dentro da discussão mais teórica de formação humana, né? Eu não tenho dúvidas assim de que o Gaudêncio Frigoto me ensinou muito. Pela sua postura, né? Primeiro, pelas suas grandes pautas, né, que ele discute, que ele defende, pela sua contribuição intelectual para a educação brasileira e, fundamentalmente, pelo seu modo, né, pelo seu jeito, pela sua simplicidade de ser, né, enquanto ser humano, né, vamos dizer assim, como ser humano e ser social. Então, assim, foram assim momentos muito importantes, né, que eu estava lá com o tempo específico para estudar, né, então eu me dediquei ao máximo, né, aproveitei ao máximo que o Rio de Janeiro pôde me apresentar do ponto de vista acadêmico. Eu sempre digo assim que eu meio que me autoexilei lá, né, porque eu estudei muito, né, de domingo a domingo, e tendo esta oportunidade, né, não queria deixar por menos, vamos dizer assim, né, esta oportunidade, né, de estar convivendo cotidianamente, né, com o Gaudêncio Frigoto e outros, né, que são referências, né, da educação, né, no Brasil que estão, né, por lá. Então, o resultado do meu doutorado, né, tem aí, já foi feita a lapidação, está sendo diagramado já, está na fase final, né, então o livro, na verdade eu tive que encurtar minha tese de doutorado, né, deixei ela mais sintetizada, mas ainda mesmo assim vai ficar um livro, um volume bastante grande, segundo o que os editores lá me falaram, vai passar de 600 páginas, né, salvo engano. E o título do livro é Soberania Alimentar, né, Dimensões Material, Prático-Política e Utópica. Vai ser publicada pela editora do Laboratório de Políticas Públicas da URJ, né, da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu imagino a grande satisfação, Joaquim,
enquanto pesquisador, educador e também participante de movimentos sociais, você conviver um período junto a Gaudêncio Frigoto. Com certeza é algo que fica em sua lembrança pelo resto de sua vida. E uma imensa alegria ao mesmo tempo. Agora, Joaquim, vamos falar um pouquinho de música? Você poderia apresentar aqui para todos que estão nos assistindo hoje? Eu escolhi essa música, Baile de Campanha, né? Na verdade, em Minas Gerais, né, as músicas, eu acabei pegando uma das matrizes, assim, que conformaram a minha subjetividade, né, histórica, humana, que é uma das veias, assim, da música regionalista do Sul, né? Que eu, digamos assim, cresci, né? Além de ouvir meus irmãos tocar, além de ouvir muita música, as duas matrizes fundamentais, assim, inicialmente, né, foi a música gaúcha, né, regionalista gaúcha, e a música sertaneja, né, depois que eu fui para Piracicaba, que eu acabei ampliando o universo um pouco mais, né, em relação ao mundo da música, vamos dizer assim, né. E esta música, Baile de Campanha, na verdade, eu só toco, né, eu acabei não desenvolvendo, né, no caso, o canto, né, vamos dizer assim. E na verdade eu escolhi porque assim é uma das músicas que me marcam bastante do ponto de vista da minha infância, né? O autor é o José Mendes, né? Que também já faleceu há muitos anos, né? Inclusive faleceu um músico bastante jovem, né? 33 anos na época. E na verdade eu gosto, né? Da forma com que ele faz, digamos assim, a sua leitura de mundo a partir da música, né? O José Mendes, e assim como eu toco ali outras dos Bertucci e tal, né? Porque tem a ver um pouco também com aquilo que eu vivenciava, né? A gente sempre, no momento em que você passa a ser um pouco mais adolescente, jovem, né? A questão dos bailes de comunidade e tal, né? Então eu escolhi por esta razão, né? Que até inclusive assim a matriz geral da escolha dessas músicas, né, para hoje é um pouco este momento mais o Joaquim criança e adolescente, né, e que na verdade marcaram, né, e que na verdade também são assim, digamos assim, letras, né, que tem tudo a ver com a filosofia do homem do campo, né, com o campesino, como eu era, que vivia, né, com o trabalho da terra naquele momento, né. Eu acabei saindo do campo com 17 anos, né? Mas até então eu, né, vivia, né, do cotidiano ali da produção agrícola, né, da pequena propriedade, assim por diante, né? Então essa música Baile de Campanha, né, é um pouco para lapidar, né, esta constituição, né, de subjetividade histórica desse momento.
Joaquim, o seu conhecimento, a sua experiência cultural, experiência de vida, ela culmina numa música belíssima que você acaba de apresentar aqui para nós. Os parabéns aí por toda a sua musicalidade. Agora, você poderia tocar mais uma música aqui para nós do Sarau Química em Arte? Sim, Martim, então vamos lá. A música, então, é Valsa das Flores, né, de Vitor Matheus Teixeira, né, conhecido como Teixeirinho, que também, na verdade, é uma música, né, que me lembra muito a minha infância, e, inclusive, né, meus irmãos, meus primos, eles tocavam essa música, né, e eu nunca tinha ouvido com o autor, no caso, com o Teixeirinha, né? E aí, um dia, passeando na casa de uma das minhas irmãs, né, eu tinha lá um radinho de pilha ligado, né, e o locutor anunciou, né, essa música, né, vamos ouvir agora a Valsa das Flores com o Teixeirinha. E aí, na verdade, eu me liguei, né, digo, vou ouvir como é que é a introdução dessa música, né. E aí, na verdade, assim, começou a tocar, né, e, inclusive, nesta música tem a inserção, por exemplo, de violino, né, de violino. E, eu, na verdade, ouvi, né, esta música e fiquei com a melodia, né, na cabeça. E aí eu cheguei em casa, né, eu estava a uns 3 quilômetros de distância da minha casa, mais tarde eu cheguei em casa, eu peguei o acordeão, né, e tirei de primeira a introdução, né, que é o que eu vou tocar aí, né, obviamente, arremedar hoje, porque eu abandonei, né, o instrumento musical, né. Mas, assim, a melodia da música eu acabei, assim, ouvindo uma vez, né? Porque, na verdade, assim, eu ouvia meus irmãos tocar, mas eles não eu não tinha, na verdade, assim, ouvido com o autor, né? E aí depois eu fui verificar que, na verdade, na execução deles faltavam alguns elementos, né? E eu acabei, assim, tirando a música, que nem dizíamos nós, né, na época, né? Na primeira execução, assim, né? Só com a lembrança, né, que eu tinha ouvido no rádio uma vez, né? Então, assim, isso me marcou, por isso que eu escolhi essa música, né? Além de que é uma música bonita, que também tem a ver, né, com as experiências, né, que normalmente os povos do campo têm, né, que são as tradições, né, que vão sendo cultivadas, por exemplo, nas convivências de comunidade, né, nas festividades de comunidade e assim por diante.
Joaquim, mas que memória auditiva de escutar uma vez esta música e conseguir executá-la no acordeon. Realmente é para poucos. Pois é, Martim. Foi isso mesmo que ocorreu, sabe? Eu fiquei com a melodia na cabeça, né? Ouvi uma vez, cheguei em casa e acabei conseguindo, na verdade, executar e depois, obviamente, eu, né, acabei acessando ela muito mais vezes, né? Ouvindo. Tá mais ou menos de acordo. Mas com certeza uma bela execução, Joaquim. Joaquim, você pode nos agraciar com mais uma linda música e com certeza muitas pessoas estão dançando em suas casas hoje. Então, Martinho, eu vou executar uma música chamada de Santuário de Chucros, né? A autoria é de Gildinho, né? E Tio Manato, na verdade, são os autores, né? Mas a gravação, né, que eu conheço é com o grupo Os Monarcas, né? E também, né, dentro dessa filosofia do homem do campo, né? É uma das músicas que reproduz bem, né? O ato de ser, né? O ato de viver, o ato de produzir, né? E também o ato de se divertir, né? Do homem do campo, né? Que é a minha matriz, digamos assim, né? Eu sou um camponês, né? Que transito pela academia, transitei, né? Como estudante, né? Desde da educação básica até o doutorado, né? Mas não deixei de ser campesino, né, vamos dizer assim, né, e também atuo como docente, né, no ensino superior. Então, na verdade, esta música ela traz um pouco disso também, né, fundamentalmente dessa questão mais geral, né, da vida do campo, né, por isso o Santuário de Chucros, né. Joaquim, uma música muito dançante, muito bem executada e com bastante técnica e alma também. A alma campesina que você traz em toda a sua historicidade. Nós aqui do Sarau Química em Arte, nós gostaríamos muito de agradecer sua presença aqui hoje, contando a sua história de vida, a sua experiência enquanto músico, enquanto professor, educador, e também por fazer parte da construção da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul. Fica aqui a nossa gratidão. E para todos que estão nos assistindo hoje, Joaquim, você poderia deixar uma mensagem?
Uma das questões assim fundamentais, né, que talvez a civilização como um todo, né, produziu, né, foi a questão da arte, né, que é uma das grandes dimensões, né, da produção humana, né, na história, vamos dizer assim, né. E pegando mais estritamente a questão da música, que é o foco nosso aqui hoje, né, eu gosto muito, né, de uma frase de um dos filósofos, inclusive, que eu gosto muito e acabei estudando, inclusive, né, na minha graduação, fiz o meu TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, né, no pensamento dele, que é o Friedrich Nietzsche, né, que ele diz que sem música a vida seria um erro, né. Eu creio que, na verdade, ele expressou muito bem, né, digamos assim, o lugar da cultura, de modo geral, mas fundamentalmente da música, né, nessa dimensão, né, da constituição da civilização humana, né, como um todo. Eu sempre digo assim que são três assim dimensões que eu acho que o ser humano produziu, né, que são grandiosos assim, né. Uma delas é a filosofia, né, não tenho dúvida, a mãe de todas as ciências, né, quer dizer, aquela que na verdade tentou organizar, né, as primeiras explicações e foi desenvolvendo até as demais ciências se tornarem independentes, vamos dizer assim, né? Então, talvez uma das grandes dimensões assim da civilização é a filosofia. A outra que eu acho assim que talvez esteja no mesmo patamar é a música, né? E a outra dimensão que na verdade eu acho assim que é um universo muito grande é a matemática, né? Eu na verdade não tenho conhecimento aprofundado de matemática, né? Mas gosto muito da lógica, por exemplo, que é uma das áreas da filosofia. E em linhas gerais, eu creio que a cultura, né, a música, a arte, ela deve compor parte, né, do nosso cotidiano, né? Então, assim, a mensagem que eu deixaria, né, é que, na verdade, as pessoas possam, né, primeiro, achar o tempo, né, para desenvolver, né, as condições objetivas, né, para cultivar, né, uma boa música, assistir um bom filme, etc. e tal. Eu acho que na verdade, a sociedade, de modo geral, precisa deixar um espaço um pouco maior, né, na sua vida para o mundo da cultura, que é uma das condições, né, de humanidade. A filosofia, por exemplo, me ensinou, né, a eu lapidar algumas questões assim que eram necessárias que eu superasse, algumas questões do senso comum, né? Mas ao mesmo tempo também me trouxe elementos, né, para mim também cultivar aquilo que é simples, né, aquilo que é belo e aquilo que é na verdade fundamental, né, para a vida de cada ser, de qualquer ser humano, né? Aquilo que em tese, né, deixaria assim um indicativo, né, para uma formação mais humana e mais integral, né? Vamos dizer assim, né? Como dizem alguns teóricos, né? Uma formação humana integral. Ter uma formação para o mundo do trabalho, intelectual, mas também ter uma formação, assim, também nas outras dimensões, né? Que são muito pertinentes, né? Na vida de qualquer pessoa, incluindo, obviamente, essa dimensão cultural.